A cidade de Colossos estava localizada perto de Laodiceia, no sudoeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja colossense, tudo indica, foi fundada como resultado do ministério de Paulo em Éfeso, durante 3 anos. Isso está lá em Atos, capítulo 20, versículo 31. Os efeitos foram poderosos e de tão grande alcance que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Atos 19:10. Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, isto está em capítulo 2, versículo 1, mas mantivera contatos com a igreja através de Epáfras, um dos seus convertidos e cooperadores naquela cidade. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 7 e no capítulo 4, versículo 12. Paulo nunca tinha visitado Colossos, uma pequena cidade na província da Ásia, cerca, novamente, de 160 quilômetros de Éfeso. Cremos que os colossenses foram a Éfeso e lá ouviram a pregação do Evangelho e seu ensino através de Paulo, que na escola de Tirano ensinou por quase 3 anos. Colossos ficava a sudoeste da Frígia, ou seja, ele ficava entre Laodiceia e Frígia, às margens do rio Lico. A cidade ela foi muito importante no século V a.C. e foi perdendo a sua importância diante do crescimento de Laodiceia, que ficava a 18 quilômetros, e de Hierápolis. O livro de Apocalipse confirma que Laodiceia era uma cidade rica. Isso vem nos apontar para uma decadência econômica da cidade de Colosso. Esse nome Colosso se deve a uma prática que havia de grandes estátuas dedicadas a deuses, a entidades, a autoridades, tanto que nós temos o famoso, a grande maravilha do mundo antigo, que é o Colosso de Rhodes. Rhodes era uma cidade marítima onde tinha uma estátua de um guerreiro gigantesco, então, que era conhecido como Colosso. Colossos é justamente uma referência a essas estátuas. A cidade de Colossos perdeu sua importância também devido à mudança do sistema de estradas. Isso passou a beneficiar Laodiceia. A cidade dos colossenses ela foi destruída no século XII. As escavações arqueológicas realizadas em 1835 descobriram um teatro e um cemitério com diversas plaquetas onde descreviam a cotidianidade daquela cidade. Até aqui, nós discutimos a natureza da cidade, a sua condição econômica que foi decaindo em detrimento à cidade de Laodiceia, não só por questões de uma economia centralizada, mas por uma prática romana. As estradas. Nós sabemos que o Império Romano ele dominou todo o entorno do mar Mediterrâneo por conta do seu hábito, a sua característica imperial, que era fazer estradas, né, que é dar comunicação de trajeto, facilitar o transporte. Isso promoveu a cidade de Laodiceia e isso fez decair a cidade de Colosso. Provavelmente a cidade de Colosso não teve o emprego de estradistas no mesmo tempo de Laodiceia. Daí também se explica por que Paulo não foi até lá, mas permaneceu em Éfeso, e aí as pessoas de Colosso iam até lá, com o transporte cavalariço e por meio de trilhas, não é? Trilhas que iam pelas encostas da cadeia montanhosa da Ásia Menor. Paulo, em sua carta aos Colossenses, declara claramente que Cristo é o Criador, capítulo 1, versículo 16, o cabeça e Salvador, e que qualquer outra doutrina não é nada mais do que filosofia e vã sutileza dos homens, capítulo 2, versículo 8. A igreja foi, como já dissemos, uma consequência do ministério de Paulo lá em Éfeso. Gostamos muito de colocar isso e de reiterar, porque o representante, a autoridade na igreja dos Colossenses era Epáfras. E Epáfras, um obreiro muito qualitoso,
que tinha sua raiz em Paulo, conseguia manter uma igreja à distância da autoridade central da igreja primitiva, com uma certa saúde, muito apesar, contudo, das suas lutas espirituais, que eram muito difíceis, mas mesmo assim ele conseguia dar conta, vamos colocar. A igreja aparentemente se reunia na casa de Filemão, como a gente vê lá em Filemão, versículo 8. Mesmo não tendo confirmação irrefutável sobre a fundação da igreja ser por Epáfras, parece ser uma dedução coerente com as palavras de Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. É provável que Paulo, novamente falando, ele nunca tenha estado. É uma certeza que nós temos. Apesar de tantas questões sobre a fundação da igreja, o que sabemos com certeza é que a mesma estava sob a liderança de Epáfras, como também ocorria com a igreja de Laodiceia e Herápolis. Ou seja, Epáfras, esse laborioso obreiro, ele cuidava de 3 igrejas na Ásia Menor: a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Muitos argumentam que, de uma maneira direta, se lembrava de Epáfras quando, lá em Apocalipse, para quem conhecia a carta, se falava ao anjo que está na igreja de Laodiceia. Lembravam-se, então, diretamente de Epáfras, o que era uma injustiça muito grande, devido ao tempo de uma carta e o conhecimento da outra. Nós vemos que ele, um bom hebreiro, tomava conta de 3 igrejas, fazendo a comparação com a carta de Laodiceia, não é muito coerente, mas as más línguas sempre apontavam ele como sendo o obreiro que tem um problema com o primeiro amor. Os colossenses, eles tinham algumas lutas com heresias, o que era um desafio constante para Epáfras. O motivo da epístola foi o surgimento dos ensinos falsos na igreja dos colossenses, ameaçando seu futuro espiritual. A gente vê isso em Colossenses 2:8, quando Epáfras dirige da igreja de Colosso ao seu provável fundador e viajou para visitar Paulo e informar-lhe a respeito da situação dessa igreja. Paulo então escreveu a epístola. Na ocasião, Paulo estava preso, ou seja, houve um período em que Paulo ele permaneceu preso em Éfeso, como se fosse um cárcere sucursal de Roma, um tempo em que ele esperou para que fosse aceito no presídio romano do pretório de Pilatos. Era conhecido assim porque Pôncio Pilatos, antes de assumir a Judéia, foi pretor em Roma. Existiam algumas complicações, como a gente já falou, com questão de heresia, mas que heresia? A gente via gnosticismo, misticismo, nós víamos a poligamia. Nós estamos falando da Ásia, a porta do Oriente. Então a igreja de Colossos, ela tinha um líder dividido com outras igrejas. Como eu já falei, era um líder laborioso, porque trabalhava muito. Mas aí eu te pergunto, um líder, ele pode assumir várias igrejas? Ou seria coerente que ele deixasse um obreiro, um pastor, ou alguém para cada igreja? Ele, por conta dessa múltipla atividade, possivelmente não tinha tempo ou condições de dar conta. Devemos lembrar que a igreja de Colosso tinha um problema de transporte, de comunicação e transporte. Então, era muito difícil que se desse uma atenção apropriada. Aí a gente vê o misticismo, uma prática muito decorrida na porta do Oriente, que era a Ásia Menor, queima de incenso, os ídolos, e essas potestades encorajavam a poligamia, a ritos que envolvia o sexo pagão. Então, assim, a igreja de Colossos tinha todo esse desafio. Esse vídeo serviu para mostrar para vocês a situação sociogeográfica da cidade e da igreja dos colossenses.